Olá, gurizada. Vamos analisar o que foi essa estreia e esse empate do Internacional no Campeonato Gaúcho, que eu considero um tropeço. Ei, antes de tu curtir o comentário aí, deixa eu te dar um recado importante. Tu tá com o nome sujo? Isso mesmo, te atrapalhou com dívida aí no ano passado, não conseguiu pagar e agora tá com o CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. O que tu vai fazer agora? Me conta, eu vou te dizer. Tu vai limpar o teu nome com a Life Assessoria. Antes de tu conseguir pagar, pode limpar o teu nome. A Life Assessoria, numa ação rápida, segura e eficaz, vai limpar o teu nome imediatamente para tu voltar a ter crédito, conseguir trabalhar, fazer as suas coisas e tal. Então agora, nesse WhatsApp que tá aqui na tela, chama a Life Assessoria e resolve esse problema, tá bom? Vamos curtir o comentário aí. Eu considero um tropeço. Eu disse antes e eu repito, para mim, em Campeonato Gaúcho, fase classificatória, qualquer jogo que a dupla Grenal não vencer é tropeço. Mas tá bem, vamos lá, vamos analisar também as coisas positivas do jogo, como por exemplo o segundo tempo do Internacional. Zera tudo e vamos falar do jogo cronologicamente. Primeiro a escalação do Roger, nenhuma contestação, tá? É o que o Inter tinha de melhor para entrar em campo. Porém, esse melhor para entrar em campo mudou em seguida. Ele começou com o Aguirre pelo lado esquerdo, com o Bruno Gomes, que é o nosso grande lateral pela direita. O Bruno Gomes se lesionou. E aí o Aguirre foi para a direita, entrou o guri, o Pablo. E depois o Clayton Sampaio se lesionou, entrou outro guri, o Vitor Gabriel. Então mudou a ideia. E no primeiro tempo se fragilizou o Internacional defensivamente. Há um contraste importante no primeiro tempo do Internacional, porque do meio para frente, aliás, o jogo todo, tá? O jogo todo. O Inter foi bem ofensivamente. O seu volume de jogo de meio campo e a sua chegada, o Inter foi bem. Só o Borré, que não teve uma participação efetiva. E sentimos falta disso, porque talvez se tivesse, o Inter tivesse vencido o jogo com alguma facilidade. Mas o meio para frente do Inter fez um bom movimento. Wesley fez uma grande partida, foi o nosso melhor jogador em campo. O Alan Patrick distribuiu bem jogo, fez gol de pênalti, pensou bem a partida, legal. O Wanderson foi bem. O Wanderson jogando pelo lado direito, centrando, saindo um pouco da sua função, fez uma boa partida, chutou bola na trave. Gostei do Inter ofensivamente. E foi homogêneo. O jogo todo o Inter foi bem ofensivamente, mas defensivamente o Inter foi, especialmente no primeiro tempo, um desastre. Desastre. O Inter já é um time fragilizado defensivamente. Aquela velha história que nós estamos citando desde outubro do ano passado, do parceiro do Vitão, que não vem, né? Mas hoje, porra, não tinha o Bernabei, eu não vou dizer que não tinha o Rohel, mas não tinha o parceiro do Vitão, jogou o Clayton, depois entrou um guri. O Bruno Gomes, que era o lateral direito, saiu. Então, assim, todo descaracterizado. O que já tem problema, que é o sistema defensivo do Inter, ainda estava todo descaracterizado para a partida. Isso se fez sentir. Isso se fez sentir. E aí entra uma análise minha, com todo o cuidado do mundo, em relação aos guris. Tá? Por que eu digo com todo o cuidado do mundo? Eu não vou deixar de analisar como eles foram na partida, mas eu faço questão de sublinhar que a análise não está nem perto de ser definitiva. Que os guris têm estabilidade, que é normal que tenham altos e baixos, e que qualquer pessoa que faça uma análise definitiva sobre algum guri que esteve em campo hoje vai estar cometendo um erro importante. Ninguém tem essa capacidade de dizer que esse joga nada, que ele não joga nada. Mas muito bem, eu tenho que analisar o jogo. O guri, o Pablo, lateral esquerdo, que entrou no jogo, entrou muito mal. No primeiro tempo, comprometeu. Ele comprometeu bastante. O Vitor Gabriel, que fez um segundo tempo razoável e fez um gol do Internacional, no primeiro tempo entrou perdido em campo, no lugar do Clayton Sampaio. Entrou perdido em campo. No primeiro gol, ele cabeceia errado, dá no pé do cara. Então, os guris entraram muito mal no primeiro tempo. E aí, com o sistema defensivo fragilizado, o Inter que saiu na frente, viu o adversário virar o jogo, com duas bolas despretensiosas alçadas na área. Com graves problemas defensivos, o adversário virou o jogo, como o Inter tinha tido graves problemas defensivos contra a seleção mexicana. Mas lá contra a seleção mexicana, a gente justificou muito pela questão física. Jogadores do México que estão em temporada no meio, jogada em velocidade na frente e tal. Hoje não, hoje foram questões, não foi físico hoje. Hoje foram questões técnicas, né? Questões técnicas importantes. O Inter tem muito a melhorar no seu sistema defensivo e esses guris estão amadurecendo, nada de definitivo em relação a eles. No segundo tempo, o Roger fez um movimento que individualmente mudou o Internacional e deu resguardos defensivos. Eu até não concordo
até não concordo que para ter botado o Bruno Henrique, o Roger errou nisso, tá? Para ter botado o Bruno Henrique, não era o Luiz Otávio que tinha que sair. Tinha que ser o Thiago Maia, que não jogou absolutamente nada no primeiro tempo e jogou menos ainda no segundo tempo. O Thiago Maia foi peso morto no jogo. E aí ele sacrificou o guri. Então errou o Roger. Nessa hora tu deixa o guri. Mas tudo bem. O Bruno Henrique entrou muito bem. O Bruno Henrique mudou a história defensiva do Inter no segundo tempo. Mudou a história defensiva do Inter no segundo tempo. Bruno Henrique, que às vezes no ano passado entrava como uma espécie de meia, desta vez ele entrou como volante. Entrou marcando, marcou muito bem. E aquilo que o Inter sofreu no primeiro tempo não sofreu no segundo. Esse resguardo na abertura do meio-campo, promovido pelo Bruno Henrique, que às vezes até aparecia no meio dos zagueiros, flagrado pelo Jairo Vinck com absoluto acerto, isso mudou a história defensiva do Internacional na partida. Uma boa medida do Roger, que tem um erro na escolha de quem sai, mas tem um acerto na escolha de quem entra. E o Bruno Henrique realmente mudou essa história do Inter e isso foi muito importante. É primeiro jogo oficial. O Internacional não estava em campo nem próximo de uma equipe titular, talvez no último terço do campo, sim, com o Wesley, que vai ser o ponta pela esquerda, o Wanderson, que vai ser o ponta pela direita, o Alan Patrick, o Borré. Tá bem, mas tem muita coisa diferente que ainda vai acontecer. Tem o Fernando para jogar, tem o Bernabé para voltar, tem que ficar atento ao que aconteceu com o Bruno Gomes para ver se não foi mais grave a lesão dele. Então tem muita coisa para acontecer. Então, assim, desta primeira partida no campeonato ficam coisas positivas e ficam coisas negativas. E não ficam lá muitas surpresas em relação ao que a gente já sabia do Internacional. O Inter tem problemas defensivos e o Inter do meio para frente é muito bom. Simples assim. O Inter do meio para frente é muito bom, é competitivo para pegar qualquer um do futebol brasileiro e do meio para trás o Internacional tem problemas que precisa resolver. Se tu pegar, mesmo com hoje nós tínhamos terceiras opções em campo, especialmente os guris no sistema defensivo. Mas se tu pegar o sistema defensivo titular, ainda assim tem problema. O Inter precisa contratar urgentemente um parceiro para o Vitão. E eu estou contando, acreditando na palavra da direção do Inter de que o Vitão não vai sair. Né? E vamos ficar de olho, porque se o Bruno Gomes tiver tido uma lesão grave, bom, aí nós temos um puta de um problema. É mais um que nós vamos ter que buscar no mercado, que o Bruno Gomes hoje é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. O Inter empata o primeiro jogo em um campeonato curto, como é o Campeonato Gaúcho, e aí entra a minha justificativa para considerar um tropeço. O Inter empata fora de casa. Vamos supor que o Inter não ganhe do Juventude dentro do Beira-Rio no sábado, empate também, já temos um problema importante para a classificação. Já temos um problema importante para a classificação. Então, esse tipo de tropeço, ele tem que ser muito bem entendido e muito bem observado, porque não pode mais acontecer. O Inter não pode mais empatar nenhuma partida na fase classificatória, porque eu estou projetando chegar melhor que o Grêmio nas fases decisivas. Eu estou projetando o Internacional não tem que enfrentar o Grêmio lá adiante com a benesse do adversário de jogar nos seus domínios, embora o Grêmio não tenha domínios porque o Grêmio não tem casa, mas jogar na arena. Então vamos tomar cuidado, né? Acho que hoje o Roger aprendeu algumas coisas com o que viu. Talvez o Internacional tenha alguns retornos importantes. Não sei se o Bernabé pode jogar no sábado, mas eu acho que ainda não. Ele chegou há pouco, vai ter que completar uma pré-temporada. E vamos lá. A gente tem que construir uma primeira fase assertiva e competente para nos classificarmos bem neste Campeonato Gaúcho, que para mim é diferenciado. Esse octacampeonato que está ameaçado do Internacional, para mim faz deste gauchão uma Copa do Mundo. O Inter não pode deixar o Grêmio ser campeão gaúcho, em hipótese alguma. O adversário também tem os seus problemas, o Grêmio também tem as suas situações, o Grêmio também do meio para frente tem bons jogadores, o Grêmio também do meio para trás tem problemas importantes. Nós temos que ganhar deles. Eles estão começando um trabalho, daqui a pouco eu vou estar secando eles contra o Brasil de Pelotas. O Internacional já tem um trabalho um pouco mais consolidado, com a repetição do técnico. O Inter tem obrigação de ganhar esse campeonato gaúcho. Eu não vou baixar a régua da minha cobrança. Eu vou ser firme e eu vou ser incisivo na cobrança ao Internacional neste campeonato gaúcho. Hoje foi tropeço. Eu já vi gente me corneteando aqui, ai, Baldasso só faz crise, e que não sei o quê, e que é tropeço. Eu vou cobrar muito do Internacional nesse campeonato gaúcho. Eu não vou admitir outra coisa
que não seja uma vitória do Internacional, um título do Internacional nesse Campeonato Gaúcho. E eu peço que todos vocês que estão assistindo também não baixem a régua em relação a isso, porque senão o Inter passa a diminuir o seu tamanho. Se a gente baixar a régua, a gente diminui o tamanho do Internacional e a gente não vai fazer isso. Tá bom?